A nova lei de licitações fala que sobre essa parte de sanções tenta criar uma certa tipicidade, tenta fazer atender o princípio de tipicidade, inclusive em alguns casos. Quando diz que cometida tal infração, deve ser aplicada a respectiva sanção Y. Ou seja, cometeu uma X infração, deve ser aplicada uma sanção Y. No meu ponto de vista, em que pese toda essa alegria por muitos, inclusive para gerar uma certa segurança. Eu até já escrevi sobre isso e está num livro que vai ser publicado sobre sanções, agora sobre a nova lei de licitações. Eu digo que não temos a tipicidade fechada ainda nos termos da lei 14.133 e nem devemos tê-la. Por quê? Porque aquela sanção ela deve ser encarada como uma sanção máxima a ser aplicada diante daquele cometimento, daquela infração prevista, pregoada na Lei 14.133. Por quê? Porque temos que avaliar sempre a questão da proporcionalidade. Então, porque a tipicidade fechada na previsão dos ilícitos e das sanções aplicáveis geraria um certo engessamento sem avaliar antecedentes, sem avaliar atenuantes, sem avaliar agravantes, sem avaliar cadastro de reputação, sem avaliar o prejuízo ao erário, sem avaliar potencial prejuízo à coletividade na apenação daquele fornecedor. Ou seja, o que nós estamos querendo dizer com isso? É que a sanção ela não deve ser uma sanção severa, deve ser aplicada uma sanção justa ao cometimento da infração. Há uma diferença entre sanção severa e sanção justa. Sanção severa é aquele que às vezes acha que justifica alguém ser praticamente açoitado. Não, justifica ele ser sancionado justamente, mas sem excessos. Eu sempre costumo brincar, né? No curso do Instituto Licitar, a gente tem um curso de recursos administrativos, de sanções administrativas, de 16, às vezes 24 horas, só tratando sobre isso. E vocês brincam com o seguinte exemplo. Se o Rafael fala para mim, Luciano, tem uma Aedes aegypti na parede, e pode ser um transmissor de doenças, eu pego a cadeira que estou sentado e arremesso na parede para matar o Aedes aegypti, pode ser uma justificativa, uma finalidade louvável a minha de matar o Aedes aegypti para que não houvesse qualquer tipo de transmissibilidade de uma doença. Agora, sem dúvida nenhuma, eu não precisava usar a cadeira para matar o Aedes aegypti. E eu acabei agindo com excesso. Eu acabei agindo demais. Eu acabei, às vezes, fugindo da necessidade. Eu acabei fugindo, às vezes, da adequação. E, às vezes, acabei sendo muito... fugindo daquela ideia de um justo, ou que o pessoal fala, da questão da proporcionalidade de sentido estrito. Com isso, representa dizer o quê? A proporcionalidade sempre terá que estar presente na avaliação de uma avaliação de qual penalidade e de quanto da penalidade deve ser aplicada no caso concreto.